Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando mais um vídeo para gestão de estoques. Agora vamos gravar um vídeo sobre o método de relações causais. Você que viu há pouco tempo o vídeo de gestão de fluxo deve estar se perguntando, ué, tá com a mesma roupa, ele só tem essa roupa, ele só tem essa blusa? Calma, porque eu tô gravando um atrás do outro, eu tô numa maratona aqui de gravação de vídeos, então acalme-se, eu tenho outras roupas, tá bom? Não me critique. Mas vamos lá, vamos fazer um exercício hoje de métodos causais, que é mais um método de previsão de demanda, onde faremos a mesma lógica, trabalharemos em cima de um exercício, onde eu resolverei e trabalharemos em cima dele, eu explicando a lógica desse exercício um a um. Esse exercício é um pouco mais detalhado, é um pouco mais complicado, tem muitos detalhes, então é importante que você preste bastante atenção. É bom do vídeo que você pode pausar a hora que quiser, voltar, qualquer dúvida, enfim, fique à vontade, essa é uma ferramenta justamente para te auxiliar na hora dos estudos. Qualquer comentário, qualquer dúvida, coloque aqui no vídeo ou coloque na página do Facebook. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até mais. Então vamos lá. Primeiro passo, como sempre, ler o exercício e entender. Saber o que ele pretende, o que ele deseja e também selecionar os dados que ele nos oferece. Considerando que a demanda por imóveis em 2013 foi de 50 mil unidades, né? Utilizando o método das relações causais, calcule a demanda de 2014. Então ele me dá aqui a tabela com as variáveis. Então, valor do IPTU, valor em 2013, valor em 2014 e a relação com a demanda. Juros de financiamento, renda da população, índice de analfabetismo e valor do metro quadrado. Então, o método causal, como nós já vimos em sala de aula, ele tenta correlacionar as diferentes variáveis socioeconômicas, de certa maneira, para identificar como que elas se interrelacionam com a previsão de demanda daquele produto. Então, ela pode influenciar positivamente, pode influenciar negativamente ou pode influenciar de maneira neutra. Então é isso que a gente vai identificar e vamos aprender a calcular a previsão de demanda utilizando no método das relações causais. Então vamos lá, o primeiro passo, valor do IPTU. O valor do IPTU, nós temos aqui, o valor era de 2013, em 2013 3.000 e valor de 2014 3.900. Então a gente vai colocar aqui, ó, IPTU. Então a gente precisa identificar qual foi a relação de aumento ou de crescimento percentual que ocorreu nessa variável de um ano para o outro. Então o que a gente vai fazer? Pega o último ano, no caso 2014, 3.900, e divide pelo ano anterior, 3.000. Fazendo essa conta aqui, ó, na calculadora, será permitido o uso na prova, relembrando. Temos aqui o valor de 1,3. 1,3. Então isso representa que de um ano para o outro, 2013 para 2014, houve um aumento de quanto? De 30% de aumento. E agora o que a gente precisa identificar? O valor do IPTU, o IPTU aumentando de um ano para o outro, ele vai influenciar o quê? Positivamente ou negativamente a demanda? Vamos pensar. Aí é caso a caso. Cada variável você vai ter que fazer essa análise. Então imaginemos, se o cara pagava 3.000 em IPTU em 2013, em 2014 passou a pagar 3.900, então o que houve? O custo de se ter um imóvel ficou maior. Então o cara que for comprar um outro imóvel, ou o primeiro imóvel, ele vai ter que pensar duas vezes, opa, eu tenho esse custo do IPTU, então ficou mais caro para ele comprar um imóvel. Então isso leva a crer o quê? Que a demanda por imóveis, ela tende a sofrer um impacto, tende a diminuir. Então nesse caso esse 30% aqui vai ser menos 30%, porque vai impactar negativamente, então vai entrar esse sinalzinho de menos, correto?
A outra análise é a relação com a demanda, que é o quê? Essa relação com a demanda, ela indica o quanto que uma variável mudou, ela oscila, e o quanto que isso vai gerar uma influência na demanda. Nesse caso aqui é 1 para 1, isso significa que a cada 1% que mudar a minha variável, 1% vai ser alterado na demanda. Então, nesse caso, como é 1 para 1, não se alterou, então a minha demanda, o impacto da minha variável vai permanecer nos 30%. Então, 30%. Então, por último, o que a gente precisa fazer? Menos 30% vezes quanto? Vezes a demanda original, que foi a demanda de 2013, vezes 50 mil. Então, teoricamente, o valor do IPTU, ele vai gerar o quê? Vamos calcular aqui. 50 mil vezes 30%. Então, vai gerar aqui, ó, 1.500, 15 mil, desculpa. Menos 15 mil. Ele vai gerar um impacto de... Essa alteração no IPTU vai gerar um impacto de 15 mil unidades a menos na demanda por novos imóveis. E aí nós faremos essa lógica e essa análise aqui para cada uma das variáveis. Então vamos seguir aqui. Juros. A mesma coisa, eu vou pegar aqui ó, 8%, que é o do ano 2014, e dividir por 6 para identificar qual foi a variação. 8 divididos por 6, 1,3333. 1,3333. Nesse caso aqui, utilizando duas casas decimais, vamos ter um impacto de 33,33%. Certo? A mais, que aumentou. Então vamos pensar, juros de financiamento. Se o juros de financiamento ele ficou maior, o impacto na demanda vai ser qual? Bom, então se os juros aumentou, teoricamente vai se pagar mais para ter um imóvel. Se você pagava 10, aumentando os juros de financiamento, você vai pagar 20. Então, teoricamente, aquela demanda por novos imóveis tende a diminuir, porque ficou mais caro você ter um imóvel. Então, nesse caso, o impacto aqui, ó, negativo de menos 33,33. Correto? Que era positivo, como o impacto é negativo, menos 3333. Relação com a demanda, 1 para meio. Então, o que é 1 para 0,5? Significa que a cada 1 que altera na variável, impacta em meio na demanda, impactaria a metade. Então, se eu estou alterando 1 na variável, a relação com a demanda vai impactar só metade, só 0,5. Então, nesse caso aqui, o impacto vai ser menos 33,33 divididos por 2, 16,665. Então, o impacto menos 16,665%. Isso aqui vezes 50 mil, que é o valor da demanda original, vamos achar o valor de... Não, desculpa. 50 mil vezes 16,665%. Então, 8.332,5 unidades menos. O outro ponto é renda da população. Renda. A mesma lógica. Era 4.800 em 2014. Passou para 4.000 aqui. Era 4.000, né? Em 2013. Fazendo essa conta, vamos achar aqui, ó, 1,2. Então, impacto de 20% a mais. Certo? Desta maneira, o que vai acontecer? Vamos avaliar aqui o impacto, se é positivo ou negativo na demanda. Então, vamos pensar. A população passou a ganhar mais. Ganhava 4.000, passou a ganhar 4.800. Então, o que acontece? Sobrou
mais dinheiro, a população vai ter mais dinheiro para investir na compra de um imóvel. Então o impacto é positivo, então mais 20%. Agora fazendo a relação aqui com a demanda, 1:3. Então a alteração de 1 na variável, ela vai interferir 3 vezes mais na demanda. 1:3. Então isso é o que? O que era 20, o impacto na demanda vai ser 3 vezes maior. Então 20 vezes 3 vai ser mais 60%. Correto? Aplicando esses 60% aos 50 mil, positivo, vamos ter um impacto de, pegar a calculadora, vezes 60%, impacto de mais 30 mil unidades. Correto? Índice de analfabetismo. O que vai acontecer com ele? Vamos avaliar. Índice de analfabetismo era 8, passou para 6. Esse indicador índice de analfabetismo, ele afeta diretamente a previsão de demanda, o comportamento da demanda por novos imóveis? Nesse caso, não. Então você vai botar aqui não influencia. Por quê? Porque ele não afeta diretamente. Ele pode afetar de certa maneira indiretamente. Você vai me dizer, com a maior taxa de analfabetismo, aquele cara não vai se conseguir colocar no emprego com bom emprego, vai ter um salário mais baixo, enfim, você consegue fazer algumas suposições em relação a isso, mas assim, de maneira indireta, não é tão direto quanto os outros. Então, nesse caso, a gente coloca como não influencia quando a relação é bem indireta, não é alguma coisa latente assim, diretamente que saltam aos olhos. Então, o caso do índice de analfabetismo não influencia. Por fim, valor do metro quadrado, esse sim influencia, então teremos uma lógica aqui, ó, mesma lógica, 880 por 800. Então houve aqui um acréscimo, então teremos aqui como conta 1,1, nesse caso 10%. Valor do metro quadrado, então a mesma coisa, ó, o metro quadrado, o imóvel ficou mais caro, aquele imóvel que tinha 1 metro quadrado custava 800, agora passou a custar 880. Então nesse caso a demanda por imóveis ficou menor, né? Porque o imóvel em si ele ficou mais caro. Então, dessa forma, ficou mais difícil para a pessoa que quiser adquirir um imóvel adquirir, porque ele ficou mais caro. Do metro quadrado, tivemos aqui um acréscimo de 10%. Então, de novo, se o metro quadrado ele aumenta, o valor do metro quadrado, mais caro fica o imóvel. Mais caro ficando o imóvel, menos pessoas têm condições de adquiri-lo. Dessa forma, a demanda tende a diminuir, então negativo, menos 10%. Vamos aqui a relação com a demanda, 1:2. Então a variação de 1 na variável gera um acréscimo de 2 vezes na demanda. Então o que era menos 10 vira menos 20, o dobro, vezes os 50 mil. Isso aqui vai dar, calculadora, 50 mil vezes 20%, 10 mil, menos 10 mil. Certo? Então, com isso, percorremos e definimos o impacto de cada uma das variáveis. Qual o impacto do IPTU, qual o impacto dos juros, o impacto da renda, o impacto do analfabetismo, o impacto do valor do metro quadrado. Feito isso, vamos fazer o cálculo para chegar à demanda final. Então, teremos aqui, ó, resposta. Vai ser o quê? Os 50 mil iniciais. Então, você vai colocar aqui 50 mil. E aí vai colocar as respectivas influências de cada uma das variáveis. Menos 15 mil,
menos, nesse caso aqui, ó, 8.332,5. Não existe 0,5 apartamentos, então arredonda para cima. Menos 8.333 imóveis, mais 30.000, mais 0, né? Enfim, nada influencia, menos 10.000. Resolvendo essa conta aqui, vamos chegar a quanto? Resolvendo aqui, ó, 50.000 menos 15.000 menos 8.333 mais 30.000 mais 0 menos 10.000. Chegaremos aqui ao valor de 46.667 unidades. Essa é a resposta final. Então é isso, pessoal. Fechamos assim mais um exercício. Então, pontos de atenção a esse exercício. Importante que você tenha cuidado em ler o exercício, lógico, entender, compreendê-lo, e identificar esses percentuais aqui. O primeiro passo é identificar os percentuais de alteração, quanto que cresceu ou quanto que diminuiu, qual foi a variação percentual daquela variável. Em seguida, você vai dizer o que? Se aquela influência ela é positiva ou negativa à demanda. Então, nesse caso aqui, ó, negativo, negativo, aqui positivo. Então, você vai fazer uma análise se aquela influência, aquela alteração, ela é positiva ou negativa em relação à demanda. O outro passo, ficou mais escuro aí que o flash desligou, mas eu acho que dá para enxergar. A gente já está fechando. O outro passo é o que? A relação com a demanda. Que é o que? Você vai identificar qual é a relação da variação da variável com o respectivo impacto na demanda. Quanto que vai influenciar? Então você vai lá e vai multiplicar aqui o valor por quanto ele está influenciando na demanda. E por fim, sempre multiplicando o valor original do ano lá anterior, nesse caso os 50.000. E aí sempre respeitando aqui o sinal. Você vai chegar a um sinal de cada um dos exercícios, né? Cada uma das variáveis. E ao final, não esquecer de colocar os 50.000 iniciais, muita gente esquece isso, e colocar os respectivos valores relacionados a cada uma das variáveis que nós já acabamos de calcular. Fazendo isso, você vai chegar ao valor final, ao valor correto, que seria a previsão de demanda utilizando o método das relações causais. Então é isso, pessoal. Atenção, esse é um exercício que requer muita atenção, ele tem muitos detalhes, mas enfim, também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Fazer com calma, estar bem treinado, é a chave para você conseguir resolver esse exercício sem maiores problemas. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo, agora de gestão de estoques, métodos causais. Espero que tenha ajudado, que possa ajudá-los na hora do estudo. Bom estudo, boa sorte e até breve. Tchau, tchau.